os amados irmãos ouvintes aí. Vamos acompanhar a mensagem agora. Até que horas que ele lê? Até que horas? É 1h34 até 50, por aí, Aí, 52, aqui, tá bom? Para você ver. 54, Ok. tá bom? 20 minutos. Abrir o microfone. Ok, boa tarde, sempre bom estarmos falando das coisas do alto, a respeito da palavra de Deus. A Bíblia, nós pensamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o ponto mais importante. O que Deus deixou para nós está nas suas escrituras, porque a própria escritura diz das escrituras que toda a escritura é inspirada por Deus. Se a escritura é inspirada por Deus, então é Deus falando ao homem. A forma através da qual Deus fala aos homens é através das escrituras. Uma passagem que diz isso, por exemplo, está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17, fala isso, a respeito da inspiração das escrituras. É importante pensar em todas as escrituras. E quando a gente não somente lê, mas fala a respeito das escrituras, a gente quer mostrar para as pessoas a respeito das escrituras o que ela realmente quer dizer, qual é o objetivo das escrituras e qual é o que é realmente mais importante nas nossas vidas. Essa passagem que eu vou ler e falar sobre ela hoje é a respeito de algo que alguns acham que é uma parábola. Eu particularmente acho que não, porque as parábolas que Jesus ensinava, ele não citava nomes. E nesse caso, em Lucas, onde já estou, Lucas capítulo 16, a gente percebe que ele cita o nome de um personagem na parábola, ou seja, na narrativa. Então, Lucas 16, nós vamos entender que Jesus está contando um caso. Mas mesmo que não fosse um caso, fosse uma parábola, ela tem algo a nos ensinar e a nos mostrar. E essa passagem, que é sobre o rico e o mendigo, ela diz algo solenemente, que a gente chama uma das coisas mais solenes das Escrituras. Ou seja, a ideia de solene é de seriedade, né? Daquilo que é realmente importante para nós, para a nossa forma de viver e de pensar e de caminhar nesse mundo. Então, aqui no capítulo 16, versículo 19 em diante, onde eu vou estar lendo, diz o seguinte: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente ou se alegrava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico, né? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar, para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui nós temos um ensino de Cristo às pessoas daquele tempo e que serve para hoje, muito importante.
vamos avaliar um pouco dessa passagem para trazer algum ensino, alguma orientação para a nossa forma de viver e de pensar nos dias de hoje. O primeiro ponto, que nós já falamos da seriedade, nós pensamos também que um dos maiores provas do amor de Deus, né, do amor e da misericórdia de Deus, são os seus avisos fiéis sobre o juízo vindouro. Então, Deus, ele não deixa de avisar o homem o que o espera. Alguns conceitos das Escrituras, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lá diz algo importante. Em Hebreus 9, 27 e 28, por exemplo, está dizendo o seguinte, olha, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Observemos o seguinte nessa passagem. Aos homens está ordenado morrer o quê? Uma só vez. Isso significa o quê? Que os homens não morrem e nascem, como alguns acham por aí. Então, assim, na Bíblia, não é a minha opinião, mas a Bíblia, se ela é inspirada por Deus, como dissemos no início, ela está dizendo que depois que cada um de nós morrermos, nós teremos então que nos apresentarmos diante de Deus. E esse ponto é importante, que ele está falando da nossa alma, porque nós somos alma, nós somos corpo e nós somos alma, que é a nossa parte não corpórea, ou seja, algumas provas de que nós temos alma está ligada à questão do nosso pensamento, por exemplo, né? Então, e é interessante que nessa parábola, ou nessa passagem, não parábola, que Cristo ele traz esses ensinos preciosos, ele fala realmente da alma, ou seja, de alguém que está diante de Deus, não necessariamente em corpo, né? Não vamos aprofundar nesse ponto, mas a memória, né? O lembrar, o pensamento, a memória de lembrar das coisas que aconteceram lá atrás, isso não tem a ver com o corpo nosso, isso tem a ver com a nossa parte imaterial, não é verdade? Então, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, assim, o livro aos Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, está escrita. Então, veja bem, eu vi alguém, por incrível que pareça, hoje, por coincidência, me falando sobre as coisas hoje em dia estão muito mais fáceis de resolver, falou assim, olha, a solução para tudo, menos para a morte. Essa é uma frase comum das pessoas dizerem realmente, mas existe uma questão muito importante nessa frase. A questão da morte, a solução para a questão da morte. Eu achei interessante quando alguém me disse isso, eu lembrei na hora, eu estava lendo essas passagens, na hora, até um familiar, aí eu pensei assim, gente, há solução para a questão da morte. Só que a morte que Jesus fala nas Escrituras, ele está falando da morte da alma. Ele não está falando da morte do corpo, ele está falando da morte da alma. Então, o próprio versículo 28 de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27 e 28, ele dá sequência, que ele fala que aos homens está ordenado morrer uma vez só, depois o juízo, o julgamento do homem, né? E fala que é interessante que ele dá a solução para a questão de como nos apresentarmos diante de Deus, diante do julgamento do próprio Deus. Porque quando ele fala assim também Cristo, no versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para quê? Para tirar o pecado de muitos. Ele se ofereceu como Cordeiro de Deus lá na cruz, morrendo pelo pecado da humanidade. Então, como Cristo tendo oferecido uma vez só, ele morreu uma vez só, né, pelo pecado de muitos, aparecerá então a segunda vez, sem pecado, né? Aos que o aguardam para a salvação. Agora tem outra coisa muito importante nesse versículo. Ele está falando que Cristo, ele aparece àqueles que o aguardam. Esse é um outro ponto que também é importante, que quebra toda a questão das nossas tradições. Olha só, sem pecado, quando fala, lembrei de Romanos 6, 23, que diz assim, olha, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui ele está falando de quê? Vida eterna. O salário do pecado é a morte, ou seja, porque nossos pais pecaram no Adão lá no início, e porque nós já nascemos, inclusive, pecadores, cometendo pecados, a consequência disso é a morte. Que morte? Do corpo. O corpo finito, um corpo que cansa, um corpo que adoece, que a gente fica o tempo todo fazendo exame, correndo atrás, né, de resolver a questão das doenças, não é verdade? Então está dizendo a passagem, essa questão da nossa finitude como corpo, ela não foi resolvida, né? A nossa imortalidade vem junto com a imortalidade da alma. Então o nosso problema maior não é o corpo, o nosso problema maior é a questão da alma, do nosso espírito, da nossa parte imaterial. Então a Bíblia trata dessas questões. Então a solução para a morte, que morte? Da alma, que é o fato de nós vivemos a eternidade. Agora, a questão do corpo, Deus resolve no futuro. A questão da alma, a salvação da alma é agora. Entende? É por isso que o conceito da sociedade, das pessoas, está errado em questão da nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus, de salvação, ela deve ser resolvida agora, não é posterior. O que é resolvido posterior é a questão do corpo, mas só se resolve a questão do corpo de uma forma bem sucedida se estivermos resolvida na questão da nossa alma, bem sucedido com Deus. Não adianta o homem morrer, em outras palavras, ele morre aqui no mundo, longe de Deus, e esperar encontrar com Deus num estado de graça e de perdão e de comunhão no futuro, na ressurreição. Ele não vai encontrar Deus na condição de amizade, percebe? Então a questão da salvação, ela é agora. A salvação é da alma. O corpo será transformado no futuro na ressurreição, entende? Aí é que entra a questão da fé. Então, sem fé, diz as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela aparece nas obras, como diz o livro de Tiago. Quando há uma transformação no meu jeito de viver e de pensar e de me conduzir nesse mundo, essa demonstração ocorre, igual no caso do rico aqui e Lázaro. Se houvesse uma transformação espiritual nesse rico, isso ficaria evidente que houve salvação na vida dele. Não é as boas obras dele, se ele desse o que comer ao pobre, ao mendigo, que mostraria que ele é já um homem em comunhão com Deus, um homem salvo. Não é as boas obras em si, certo? É a salvação primeiro pela fé que vai produzir boas obras. Isso está escrito em Efésios capítulo 2 claramente, que sem fé é impossível me agradar a Deus. O homem é salvo, Efésios capítulo 2 diz que não de obras para que ninguém se glorie. A salvação ocorre, é pela fé, porque o dom é de Deus, a graça é de Deus, a virtude é de Deus. Então o homem é salvo quando ele crê somente, e a transformação, a evidência dessa salvação ocorre nas atitudes posterior depois de salvo. Então um cristão que não produz frutos, ele é tipo uma árvore que Jesus viu, uma figueira, que ele falou, amaldiçoou ela, falou assim, vou amaldiçoar, nada nasce de ti. Ela secou. Porque é um símbolo, aquela figueira que Jesus viu, procurou frutos nela, 1, 2, mais vezes, ele não viu. O que ela serve? Para nada. Então, nós não questionamos a salvação de ninguém agora. O que nós estamos dizendo é o seguinte, como é que alguém pode ser um salvo se ele não produz frutos? Né? Então, o rico, ele tinha um privilégio de produzir frutos, mas como ele ia produzir frutos se ele não era salvo? E pode acontecer de alguém produzir frutos sem ser salvo, mas o ponto aqui qual que é o ponto importante aqui que nós queremos dizer? É que há salvação somente em Cristo. É isso que o próprio Senhor Jesus disse. E ele está dizendo aqui, nessa passagem importante, né, que
uma das demonstrações aqui no caso desse homem rico, poderia ser demonstrado também de outras formas, é que o apego com esse mundo, no caso dele, com as riquezas, demonstrava que ele não tinha a fé que produz a salvação, né? E nessas passagens é um negócio interessante pensar que o homem, e aí eu chamo a atenção de quem me ouve, onde está o teu coração? Né? Onde está a tua mente? A Bíblia fala, onde o tesouro, ali o teu coração, onde o teu tesouro. Onde está a sua ocupação de todos os dias? O que você pensa? O que você levanta de manhã pensando, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso. Você tem um tempinho para fazer oração, para ler uma passagem da Bíblia durante a semana, para agradecer a Deus. Você tem um tempinho? Se você diz não, então o seu foco está totalmente aqui na Terra. E lembre-se, a nossa vida ela é finita. A nossa passagem aqui ela é temporária. Nessa passagem que nós estamos lendo agora, a gente vê que ele fala assim, ele que o outro comia, não deu nada ao outro, ele viveu uma vida totalmente para os seus prazeres, uma vida egoísta, uma vida de bens, de luxo, não é verdade? E ele não fez mal ele não fala que ele fez mal ao próximo, mas não fala também que ele fez bem ao próximo. E depois a situação inverte. Não é porque ele não deu ao próximo, o ele não dar ao próximo mostra que não houve uma transformação no coração dele. Esse é que é o ponto. Então as coisas de Deus, meus amigos, são subjetivas. Muitas vezes não é visível. A transformação ela ocorre no coração. Daí que ela passa a ser visível, sabe? Então o coração do homem, né? Deus transforma o homem no seu interior, na sua mente, na sua forma de pensar, né? O homem deve pensar que ele é dependente de Deus. Aí quando ele fala assim, manda, parece uma bondade. Fala assim, manda que as pessoas vão... Manda que o próprio Lázaro ressuscite e vá lá milagrosamente falar das coisas de Deus para os meus irmãos. O que o Abraão, que é uma figura de Deus, pai, aqui está dizendo? Ele falou, não adianta. Não adianta eu mandar, mesmo que eu ressuscite o Lázaro, ele volte, né? O Lázaro aqui, ele volte, eles não vão crer. E a gente tem uma passagem bíblica que fala exatamente isso. Por incrível que pareça, é o Lázaro de João capítulo 11 que Jesus ressuscitou. Então, no capítulo 12, lá a gente percebe do Evangelho de João que o Lázaro lá, no capítulo 12, Jesus voltou lá na casa de Marta e Maria, depois que ele tinha ressuscitado Lázaro, ele voltou um dia lá. E os religiosos perseguiam Jesus. Eles perseguiam Jesus, eles queriam matar Jesus. Então, e eles queriam matar, inclusive, Lázaro, porque o fato daquele Lázaro, do Evangelho de João, o irmão de Marta e Maria, Jesus ter ressuscitado ele, era um testemunho a respeito de que o Cristo ele tinha o poder de trazer vida aos mortos. E aqueles religiosos, apegados à religião, queriam matar Lázaro. Então, a passagem de João nos lembra a parábola, né, ou aquilo que alguns chamam de parábola, que nós lemos hoje, que é a passagem de Lucas 16. Ou seja, quando alguém não quer crer, ele vai arrumar todas as desculpas para se manter distante de Deus. Então não é um milagre que faz com que o homem creia em si. O que faz com que o homem creia é a reflexão e a sinceridade de coração. Não, realmente eu sou um pecador, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso de ter comunhão com Ele, eu preciso de reconhecer, me humilhar diante dEle, que eu sou um pecador, que eu sou finito nesse mundo, que eu tenho uma alma, que um dia eu passarei, um dia eu morro no corpo, mas a minha alma é viva, um dia eu terei que me apresentar diante de Deus, eu terei que me apresentar diante de Deus. E qual será, como diz um outro versículo falado pelo próprio Senhor Jesus, fala assim, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, e é isso que as pessoas estão correndo atrás, de ganhar o mundo inteiro, atrás de fama, glória, dinheiro, saúde, como se fosse viver eternamente aqui nesse corpo, né? O que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro e a sua alma ele vai perder? Não adiantou no final nada. Você vê que o rico aqui, nem o nome dele a gente sabe. E o máximo que ele conseguiu foi ser sepultado, ou seja,
honrarias de um enterro. Né? Lázaro nem é mencionado que ele é sepultado. Mas a parte que é interessante é a nossa relação com Deus. Depois aparece a relação dele com Deus. E o rico, não, ele não tinha relação com Deus aqui. Agora não vai ter relação com Deus nenhum no futuro. Não se iluda, meu amigo. Quem não tem relação com Deus agora, dificilmente vai ter relação com Deus no futuro. Por quê? Deus vai lembrar de mim. Não. Ele quer que você lembre dele agora. Que você tenha uma comunhão com ele agora. Porque Jesus virá um dia para arrebatar a igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, ele vem arrebatar os que estão vivos, aqueles que o esperam. Ele ressuscita aqueles que morreram crendo nele. Então, o versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus fala: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então a pergunta é a seguinte: você aguarda ao Senhor Jesus Cristo para a sua salvação do corpo? Porque a salvação da alma é agora, é quando a gente crê. A transformação do nosso corpo, seja ressuscitando depois de morto ou agora, ou o corpo que nós vivemos nele agora, acontece quando a gente tiver um encontro direto com Jesus no arrebatamento. Entende? Então não se iluda achando que vai ser diferente uma relação sua com Deus, que não acontece agora. Eu acho que esse é o ponto mais importante da minha fala hoje. Ou seja, qual é a sua relação com Deus agora? Não é depois, é agora. Esse que é o ponto que você deve guardar e atentar. Porque a Bíblia fala assim, que a salvação, ela ocorre, o evangelho, eis o tempo oportuno, né, da salvação. Ela ocorre agora, você decide agora. A sua relação com Deus, ela ocorre agora, enquanto você está vivo. O tempo da salvação, em o próprio livro de Hebreus, diz que ele ocorre agora. Então você deve pensar qual é a sua relação com Deus agora. Porque ela define o seu futuro quando você, depois de morto, ressurreto, encontrar com Deus. Que assim possa ser, que você possa buscar, enquanto vivo agora, ter uma relação verdadeira, próxima, de comunhão, de louvor, de adoração, de gratidão a Deus agora. E sempre no nome do Senhor Jesus Cristo, que é através dele, que é o mediador entre Deus e os homens, porque está escrito na palavra de Deus, para finalizar, 1 Timóteo 2, 5 e 6 fala o seguinte, há um só Deus e um só mediador, o qual a si mesmo se deu por resgate de todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos, ou seja, a oportunidade de eu te dar este testemunho, de outros te dar o testemunho, da Bíblia te dar o testemunho, é agora. Que testemunho? O testemunho de que entre nós e Deus há uma ponte, entre nós e Deus há um abismo. Esse abismo ele foi transposto por Jesus, e através de Jesus nós podemos chegar a Deus, Pai, e sermos salvos para sempre do inferno, não é verdade? E isso é que a Bíblia diz. E isso ocorre quando? Agora, no tempo oportuno. Que Deus te abençoe, que você possa abraçar essa tão grande salvação que nos foi oferecida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.